Nesse vídeo a gente traz uma dica para vocês sobre como fazer com que as bordas do modelo, fiquem arredondadas. A gente vai conseguir aí preservar o bevel, dessas bordas aqui. E é bem interessante para quem trabalha aí com hard surface, que vai conseguir fazer o bake, dessa peça, mantendo aí as bordas. Então essa peça ela foi modelada, em outro software. No caso aqui eu tenho essas duas peças. Foi utilizado aqui alguns booleans, por isso tem bastante triângulos, nessas peças. Você vê que aqui tem umas conexões, bem grosseiras assim. E uma outra coisa também é que foram abertas, as UVs. Então, assim, não necessariamente é necessário você fazer isso. Só que no caso, se você não fizer isso antes, você vai ter que fazer dentro do ZBrush, utilizando aí uma outra maneira. Então, assim, o trabalho basicamente seria o mesmo, Então vale a pena, às vezes, você abrir as UVs. É bem simples, Você teria apenas que abrir as UVs aí, considerando todas as quinas. E aí depois, dentro do ZBrush, a gente consegue preservar essas quinas. Aí, para exportar esse modelo, eu sempre exporto em FBX, porque isso garante que eu vou conseguir manter a escala, dentro do ZBrush. E aí, quando eu tirar esse modelo de dentro do ZBrush, ele vai ter a escala correta, não vou ter problemas aí de ficar ajustando o tamanho do modelo para fazer o bake. E aqui no ZBrush, para a gente importar essa peça, eu utilizei aqui dentro de ZPlugins a opção de FBX Export Import. Então aqui dentro você pode exportar o seu FBX. Na versão 2020, você já pode importar o seu FBX aqui dentro, da aba Tools. Então, clicando aqui em Import, você já vai ter a opção aqui embaixo, FBX. E depois de importado o modelo, a gente pode começar a trabalhar aqui nessas quinas. Então, sabendo que o modelo já tem aqui as suas UVs marcadas, com todas as quinas ali separadas, eu posso vir aqui em Polygroups e utilizar a opção de autogrupos pela UV. Então, aqui eu vou clicar nesse botão, você vê que ele vai fazer uma cor diferente para cada parte do modelo que tem uma UV diferente. Então aqui ele separou os polygroups baseado na UV. Se você não tiver a sua UV aqui já cortada, você também pode utilizar essa questão do polygroup, só que aí não vai ser no caso pela UV, vai ser aqui no caso pela normal. Então se eu utilizar esse botão, ele vai separar ainda assim, só que aqui no caso a gente tem a opção de ângulo. Então aqui você repara que esse ângulo ele está com o mesmo polygrupo dessa parte roxa. Então se eu isolar esse cara com Ctrl Shift, você vai ver que ele vai ficar aqui ainda. E aí, nesse caso, como ele é isolado, eu posso diminuir esse ângulo. Vou colocar aqui, por exemplo, 15. Utilizar novamente, aí ele vai separar para mim. Então, agora eu tenho aqui todo o modelo separado, da mesma forma que eu tenho lá ele separado com as UVs. Então, são dois trabalhos aí. Ou você vai fazer a UV, ou você vai ter que separar eles por polygrupo. Aí, a próxima ideia é você vir aqui em Geometry e você vai utilizar a opção de Dynamesh. E aí, quando você usa o Dynamesh, você vê que ele vai colocar aqui vários polígonos no modelo. Só que aí os poligrupos vão ficar todos tortos, Você vê que ele não vai manter alguns, vai destruir bastante a malha. Então a ideia aqui é você colocar ele com uma resolução maior. Por exemplo, aqui eu posso pôr como 1024. Vou fazer novamente. Aí que ele fez para mim novamente, ele demorou um pouquinho mais devido à resolução da malha. Então nesse caso, você vê que ele mantém ainda assim, a lateral do modelo um pouquinho estragada, só que é bem menos perceptível, do que antes. Se você olhar aqui de longe, você não vai ver aqui tanta distorção. Então quanto mais resolução, você tiver na sua malha, menos você vai ver essas quebras aí do Dynamesh. Então nesse caso, ao invés de 1024, vou utilizar aqui 1500. Vamos colocar novamente. Agora com uma resolução um pouco maior, a gente ainda assim vai ter um pouquinho de distorção, mas não vai ter muito problema, isso não vai aparecer no final. E agora com essa malha feita, vou vir aqui embaixo na opção de Deformation e vou utilizar aqui dentro a opção do Polish by Features. Então aqui quando eu faço essa opção, ele vai fazer um polimento na minha malha, baseado aqui nos grupos, nas bordas. Só que aí, para a gente conseguir ter um efeito legal disso, aqui dentro você vê que tem uma pequena bolinha do lado direito. E no caso aqui, ela está preservando o volume do nosso modelo. Então se você deixar ela ativa, ela vai ficar preservando o volume e você não vai ter muito efeito aqui desse Polish by Features. Então nesse caso eu vou desativar essa bolinha, vou utilizar ele uma vez. Então no caso você vai puxar ele aqui, até onde você quiser, no final ou no meio, vai soltar. Ele vai voltar aqui para o zero. Então você vê que ele já fez aqui um smooth, ele deu uma regularizada no nosso polygroup. Vou passar ele novamente. E assim você pode continuar passando ele, quantas vezes você achar que seja interessante para sua peça. E depois disso a gente precisa agora fazer o bevel, então vou vir aqui dentro de Masking. Vou utilizar a opção de Mask by Features, que seria baseado aqui nos grupos. Então desativei os outros dois aqui. Fiz a máscara. Aí você vai ver que ele vai colocar uma máscara bem aqui na borda, bem pequena. Então eu faço o seguinte, seguro o Ctrl, clica fora do modelo para inverter essa máscara. E aí com o Ctrl pressionado eu vou clicar no modelo uma vez, você vai ver que ele vai fazer um blur para mim. Se eu fizer novamente, ele vai aumentar esse blur. E você pode continuar fazendo isso, enquanto você achar interessante para o seu modelo. E aí agora que ele tem aqui esse blur aqui em todas as bordas, eu vou vir aqui embaixo novamente em Deformation e utilizar a opção Polish. Só que nesse caso eu vou agora ativar essa ideia dessa bolinha. Porque se você deixar essa bolinha desativada, ele vai continuar pelo volume. Se você deixar ela ativada, ele vai considerar. Aqui eu vou utilizar o Polish, vou colocar bem pouco aqui, uns 20, acho que é bem interessante. E agora eu posso retirar a máscara, você tem aqui
as bordas todas arredondadas. Aí uma ideia nesse polish, né, é que você tem que tomar um pouco de cuidado, né, com a intensidade, né, desse cara, porque se você colocar muito, ele vai ir para dentro da malha, né, isso aqui vai causar ali um volume negativo. Pode ser interessante aí para dar um efeito na sua malha, mas se você quiser um bevel, você tem que dar uma maneirada, né? Nesse caso aqui eu coloquei bastante, ó. Você vê que ele foi a mais, né, do que seria necessário. Então aqui eu vou dar Ctrl Z e volta aqui, coloca um pouquinho, e aí ele faz o cálculo novamente, a gente consegue aí ter todas as quinas arredondadas. E aí o que vai dizer, né, a quantidade desse polish, né, desse bevel, vai ser o tamanho do smooth, né? Então se você deixar só esse smoothzinho aqui bem de leve, ele vai fazer um polish bem pequeno ali, vai fazer um bevel bem menor. Então nesse caso, ó, coloca um pouquinho, e aí você tem uma quina, né, bem mais marcada. Se você colocar mais smooth aqui, segura o Ctrl e dá um clique para dar um blur, e vai fazer mais ainda. Então agora você tem aqui, ó, uma quina bem mais marcada, né? Uma outra ideia também, imagine que você queira aí fazer um bevel, né, grande aqui na parte de cima, e nesses buraquinhos aqui fazer um bevel um pouco menor. Então nesse caso você vai ter que variar a questão da máscara. E aí para você fazer isso, eu vou utilizar aqui a ideia de máscara, né, para ele fazer aqui por bordas. Então, Mask by Features, ele vai fazer máscara em todas as bordas aqui. Aí eu vou utilizar o Ctrl para a gente conseguir retirar essas máscaras. Então, vou colocar aqui Mask Laço. Aí eu vou vir retirando, né, no caso aqui no lado de dentro, esse cara. E aí agora eu posso fazer o processo primeiro aqui na parte de fora. Então, utilizei ali o Ctrl, né, para dar o Blur, Ctrl Click. Deformations, Polish. Aí ele fez aqui para mim, né, um bevel bem grande aqui na parte de fora. Aí eu faço a máscara novamente. Então, volto aqui nas máscaras, Mask by Features. E aí eu posso retirar agora essa parte de fora aqui. Inverto a máscara, faço um blur só aqui dentro. E posso voltar aqui agora em Deformation, utilizar Polish by Features. E utilizar a opção de Polish. E aí você tem agora, né, um bevel um pouco menor aqui dentro e um pouco maior na parte de fora. Então, se você quiser trocar nessa ideia, você vai ter que vir retirando a máscara de alguns lugares e colocando em outras. Uma coisa também que eu gosto de fazer quando eu estou trabalhando com isso daqui, é que às vezes quando eu estou retirando a máscara, pode ser que aconteça de eu, sem querer, passar o brush aqui, né, em cima de uma das partes, e aí acabar cortando ela no meio. Por exemplo, aqui, ó, posso tirar a máscara só a metade desse cara, não perceber, e quando eu ver já está, né, com o polish ali feito, eu não vou conseguir voltar isso aqui. Então, uma ideia antes de você sair fazendo máscara, vem aqui embaixo e utiliza o Morph Target. Então, eu dou um Store aqui. Se você quiser saber mais sobre essa função, dá uma olhada aí no canal, que tem um vídeo falando só sobre essa função de Morph. E agora, com ele feito aqui, eu volto na minha máscara e posso utilizar normalmente, né? Então, vamos colocar aqui uma máscara. Nesse caso, eu vou retirar só um pedaço desse cara aqui. E aí, agora, inverto a máscara, faço Blur e coloco aqui o Polish. Então, coloquei o Polish, deu tudo certo, menos aqui, ó. Aqui ficou um pedaço para fora, né? Então, eu teria que voltar só esse cara aqui. Para isso, agora, eu posso utilizar agora o Brush de Morph e passar só nesse cara aqui que ele vai voltar como estava antes. Então assim, é como se fosse um Ctrl Z local, né, que você consegue voltar nessa região. E aí sim, eu posso utilizar aqui novamente a máscara, inverter a máscara, posso retirar aqui de todo o restante, né, da onde não teria máscara. Aí Ctrl Click e agora fazer aqui o nosso Polish. E a gente tem todo mundo ali com a borda. Então, sempre tenta utilizar aí, né, o Morph Target para você conseguir salvar algumas partes do seu modelo. E aqui a gente tem uma outra peça, então eu posso utilizar novamente aqui dentro dos poligrupos. A opção de autogrupos, né, pelas UVs, porque aqui a gente já abriu a UV desse cara. Mas se você não quiser, você pode vir aqui, Group by Normals. Vou utilizar essa opção agora, então aqui eu vou colocar o 15 para ele pegar todos os cantos aqui. Ó, esse cara não está pegando ainda, então diminuo mais ainda esse valor. Tem que tomar cuidado com o cilindro, né, quando você usa o Group by Normals, porque se você diminuir muito, ele vai começar a pegar o canto do cilindro. Então aqui eu vou deixar ele como estava, dar uma verificada geral, que no caso ele ainda não separou pra gente, né, então vou separar esse cara aqui, Group by Normals. Aqui na parte de baixo ele acabou separando devido ao ângulo, né, então junto todo mundo novamente. Converto todo mundo num único poligrupo. E aqui seria a peça, né, agora com os poligrupos corretos. Então, caso você não tenha aqui a malha do seu objeto aberta, né, cortada nas quinas, você vai ter que ter todo esse trabalho de vir aí fazendo na mão essa separação. Então é mais interessante às vezes já dar um UV Map lá automático e preservando aí todas as hard edges, né? Então agora com esse polygroup feito, eu posso vir aqui em Dynamesh, dentro de Geometry, utilizar aqui mais ou menos 1024, aí vai depender óbvio do seu modelo, né? Pode ter mais ou menos resolução do que isso. Dynamesh, aí ele cria para mim a malha, né? Totalmente densa aqui. Vou utilizar agora aqui dentro de Deformation a opção de Polish by Features sem essa bolinha aqui. Posso fazer aqui quantas vezes, né, foi interessante para essa peça. Aí agora volto aqui em Máscara, retiro aqui Borders Increase e vou utilizar a opção de Groups. Inverto a máscara, Ctrl clique fora do modelo. Faço um Blur na máscara, Ctrl clique em cima do modelo. E utilizo aqui dentro de Deformation a opção de Polish com essa bolinha ativa. E a gente tem aqui agora, né, o modelo com as bordas arredondadas.
E aí basicamente seria isso. E aí uma ideia, né, para você conseguir exportar esse cara, depois para você fazer um bake, porque tá bem denso isso aqui, né, você vai ter muitos polígonos. Você pode vir aqui em Z Plugins, Decimation Master, utilizar a opção de Pair Process Current. Então ele vai, né, processar essa peça, vai guardá-la na memória para conseguir reduzir os polígonos. E agora com a peça processada, você volta aqui em Z Plugins, vou reduzir esse cara a 5% de polígonos, Decimate. É que ele tem, né, a malha bem interessante aí, deixou todo mundo redondo, com menos polígonos e ficou bem leve. Então agora você pode exportar essa peça novamente. E aí é importante lembrar que se você importou ela como FBX, é legal você exportá-la novamente com FBX, porque ela vai fazer a compensação de escala e vai ficar tudo certinho, né? Inclusive, se você tiver dúvida de exportação, dá uma olhadinha aí no canal, que tem um vídeo falando só sobre exportação, e a gente explica o porquê que o FBX é bem mais interessante de ser utilizado. Então aqui em Z Plugins, eu vou utilizar Export, e aí você pode continuar fazendo aí o bake, né, da sua peça. Então basicamente seria isso, seria uma forma interessante de você arredondar as bordas do seu modelo. Espero que tenha sido útil para você, qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima.